Paz de Cristo, sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje, com a lição 11, que diz tipos bíblicos que prefiguram a ressurreição. Podemos entender, então, desde o Antigo Testamento, a ideia da ressurreição. Ela é tratada dentro das metáforas, dentro da tipologia, dentro das alusões, dos ecos, que apontam para verdades espirituais mais profundas dentro do que nós vamos entender como tipologia bíblica. Nesse primeiro tópico, tipos da ressurreição no Antigo Testamento. Então, a ressurreição será representada desde a Arca de Noé, que representa, então, o sepultamento no mar, ou seja, nas águas batismais, e a saída da arca, então, a ressurreição do novo homem, um novo começo. Então, Deus não tem problemas, melhor dizendo. Deus não tem problema de recomeçar. Deus recomeçou com Noé, trazendo um novo mundo, novamente, como se fosse uma recriação de Gênesis 1, a partir, então, da saída da Arca de Noé, com aqueles animais e com a sua família. Então, um tipo de uma nova vida, um tipo da ressurreição. A festa das primícias. As primícias falam do que morre, o trigo que morre pela semente, né? O semear do trigo, e a ressurreição do trigo quando nasce no seu feixe. Jesus usou isso em João 12. Se um grão de trigo cair no solo, não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, a vara de Arão que floresceu, então um pedaço de madeira que floresce, representa então algo que estaria morto, cortado, e floresce, representa então a ressurreição. A própria purificação do leproso, estava morto e volta à vida. Da mesma forma, Naamã, que mergulha como água do batismo e levanta com a pele semelhante de uma criança, ou seja, um novo convertido, um novo nascimento. As pedras do Jordão, que são retiradas após os sacerdotes pisarem no Jordão e as águas se pararem e abrirem, como aconteceu com o Mar Vermelho, agora numa escala menor, repetindo então Josué, repetindo o feito como de Moisés. Então as pedras como um memorial que uma nova etapa estava acontecendo. Cruzar o Jordão, cruzar o Mar Vermelho como símbolo do batismo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 10. Foram batizados em Moisés e na nuvem pelo mar. Então, batizados em Moisés pelo mar, na travessia e na nuvem do deserto. Jonas, como um símbolo de quem morre, porque vai no interior do mar. Mar também como um símbolo de abismo, de profundezas, do oculto, como a terra tem a sua profundidade. Então, vemos Jonas indo às profundezas do mar e clamando lá das profundezas dos alicerces da terra, como ele diz no seu texto, que ele ora a Deus e Deus o responde, o traz de volta à vida como um símbolo, então, da ressurreição, quando ele sai do interior do grande peixe. No tópico 2, a importância e a credibilidade e os impactos da ressurreição. Então, a importância, por que precisamos ressuscitar? Simples, a salvação precisa alcançar o espírito, a alma e o corpo. Quando você aceita Cristo, o seu espírito revive. Quando você está na santificação, você está vencendo o pecado da sua natureza. Isso também nos implica dizer que você está vencendo e mortificando a sua velha natureza para viver para Deus. Só que tudo que compõe o ser humano é importante. Por isso, no final, a salvação precisa alcançar o corpo físico. E a salvação alcança o corpo físico por meio da ressurreição do corpo. Isto me faz pensar e refletir dentro da tipologia que na ressurreição do corpo vamos sair de um processo de santificação para um estado de santidade, onde não haverá mais pecados e o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo ressuscitado, ressurreto. O dele, um corpo glorioso, e o nosso, um corpo que passou para um estado de glória chamado corpo glorificado. Então, a credibilidade dessa ressurreição demonstra que só existe uma salvação plena se também esse corpo mortal for revestido da imortalidade. É interessante falar sobre isso, porque o texto nos diz revestido da eternidade. Eternidade é um atributo que só pertence a Deus. Nem os anjos são eternos. Os anjos são imortais e estão no corpo espiritual imortal, mas a eternidade pertence só a Deus. E Deus, quando compartilha conosco de uma vida nova em Cristo, nos dá da sua própria vida, uma vida eterna, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem uma vida eterna. João 3,16. Isso demonstra dizer que Deus compartilhou com o ser humano, um ser inferior aos anjos, uma vida que nem os anjos poderiam pensar em ter, apesar da sua imortalidade. Então isso leva à credibilidade da própria ressurreição. O impacto dessa ressurreição demonstra a completude do plano da salvação e a justificação
Isso também implica dizer que Efésios 4:24 se cumpre, recriados em Cristo em justiça e santidade. Então Adão perdeu a justiça e a santidade. Em Cristo eu tenho a justificação e a santificação, para que depois essa salvação alcance o corpo físico, me levando a um estado de justiça e santidade novamente. Então isso me demonstra, isso me leva a refletir na tipologia que vários aspectos da própria ressurreição foram de forma pequena ou incipiente, já delineadas e explicadas como figuras apontando para a verdade de Cristo e do cristão, na própria ressurreição que vai acontecer com o cristão, e Cristo como aquele que venceu a morte, como um dos últimos inimigos a ser vencido. Então, demonstrando da mesma forma que o cristão, apesar de salvo em Cristo, morre fisicamente, o que também me leva a pensar e dizer que o cristão, apesar de estar em Cristo, continua ainda com o corpo da antiga natureza de Adão, um corpo de pecado que precisa então ser desfeito e refeito a partir da recriação. Deus criou para recriar, como Deus criou e recriou a partir de uma nova oportunidade com Noé, da mesma forma Deus está nos recriando em Cristo para recriar no final todas as coisas, como diz o texto do Apocalipse, e vi novos céus e nova terra. Então, tudo de Deus é novo e se renova para, então, o princípio da tipologia que envolve a ressurreição e a restauração daquilo que se perdeu lá no Éden a partir de Cristo Jesus. Então, Deus te abençoe. Até a próxima aula.